moradores da vila, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que tenha tudo ótimo, tudo maravilhoso. Hoje teremos coisas que todo mundo gosta. Vamos ver o que tá rolando no mundo da internet. Karen Bachini usando a inteligência artificial para poder vender suas coisas, então vamos lá. Pra quem tava numa caverna nos últimos dias, não deve ter visto que a Karen Bachini lançou o Mail Club. Não só lançou um Mail Club, como usou IA no Mail Club de acordo com ela mesma, tá? Eu tô passada, chocada. Além disso, ela acabou se metendo em outra polêmica, tem uma ex-funcionária envolvida e hoje você vai ficar sabendo de tudo no Globo Repórter. Caso você queira entender todo o começo dessa treta, é só você ir lá nesse vídeo que você vai entender tintim por tintim, tá? Vamos lá, eu sempre contextualizo, né, quem é as pessoas, o perfil e tal. Acho que todo mundo conhece a Karen Bachini, mas vai que, né, às vezes você não mora no Brasil, às vezes você tá vendo isso aqui da Bélgica. Karen Bachini, tá, blogueira de maquiagem. No último vídeo que a gente fez, era tudo muito especulação. Pra vocês, eu já sabia. E eu vou explicar melhor ao longo do vídeo. Mas a Karen não tinha admitido publicamente que tinha usado IA no conteúdo dela. Mas ela postou este vídeo daqui e esclareceu tudo. Pessoas incríveis da internet, eu voltei. Gente, eu fiquei um tempo fora da internet por causa de problemas meus de saúde e também dos meus familiares. Então, realmente eu não estava com a cabeça para a internet. E aí conseguimos resolver, estou de volta. E eu já sei que a coisa do Mail Club virou uma polêmica gigantesca. E eu sei que vocês também estão aguardando uma resposta minha. E eu já fiz um vídeo onde eu vou explicar isso tudo. Mas já vou adiantar aqui que eu fiz merda. E quando... Ou seja, aquela história de ai, eu fiz tudo do zero sozinha. Era fique. Queria dar minha opinião sobre isso como artista e como uma pessoa Sim. que tá ao redor de vários artistas, gente que trabalha e se sustenta com arte. E aí a gente já entra numa onda onde a Karen, ela já vem de uma onda de cancelamento muito grande por diversos outros fatores, e aí a gente começa a se questionar. Caramba, o que essa pessoa tá fazendo é a primeira vez que ela faz? Foi algum erro? Ela assumiu de fato o erro? O que aparentemente a Karen já disse que sim, ela fez besteira, ela utilizou IA, e gente, o negócio tá ficando tão brabo que assim, dava pra ver que uma coisa ou outra tinha sido feita por IA. Só que a IA tá chegando no nível onde eu em particular, tô começando a não conseguir encaixar, principalmente desenho. Rosto, quando é pra editar alguma coisa assim, a gente ainda consegue ver aqui e ali que tá editado. Agora, quando é desenho, assim, eu já acho suspeitíssimo, porque eu já tô começando a não ver muita diferença. Todo mundo que é artista sabe exatamente o que a Karen fez. A gente sabe exatamente o que ela fez e sempre tem uma desculpinha pra ficar justificando o uso, pra ficar tentando fazer ser aceitável. Não é aceitável, desculpa, não é. Mas se a Karen realmente gosta de arte, como ela diz que gosta, ela tem que realmente se dispor e ter a pachorra de se esforçar pra aprender a arte e não ficar usando uma ferramenta que ela sabe que rouba, que desrespeita o trabalho dos artistas e depois querer se passar como se não fosse algo tão sério assim. Eu concordo. Acho que aí, no mínimo ela deveria ter contratado outra pessoa pra fazer os desenhos e pintar por cima, sei lá. Não acho que, tipo assim, é aceitável. Enfim. merda, eu sempre venho aqui assumir os meus BOs. Por causa de inseguranças, de coisas passadas que aconteceram, eu usei a IA sim pra finalizar o desenho que vocês estão marcando ali. Não. Esse é um ponto que eu queria dar um pouquinho de atenção, porque no último vídeo, pra quem assistiu, e eu recomendo que você veja, porque senão você não vai entender nada desse daqui. Esse mesmo vídeo daqui, ó, Karen Bachini vendendo IA, eu não podia afirmar que eu já sabia de tudo, porque eu e a Karen a gente conversou, mas nesse momento que eu gravei o vídeo, ela não tinha falado nada publicamente ainda. E nessa conversa que a gente teve, o discurso dela foi bem diferente. Nesse vídeo daqui, ela afirma que sim, ela usou a IA para finalizar o desenho. Quando a gente conversou, o discurso era muito diferente. Tanto que vários comentários, eles são sobre isso, ó. Na verdade, dá para perceber que claramente nem pintar ela pintou. Ismael, você tem que entender que você não tem que defender ninguém ou justificar só porque você considera amigo próximo dessa pessoa. E diversos outros comentários. Porque nesse vídeo em específico, eu trouxe... Mas aí, de novo, eu aqui, né, se intrometendo na conversa dos outros. Eu acho que o Ismael, defendendo ou não, era visível de que aquelas artes... Não digo a arte em si, porque, de novo, eu não sou artista, não entendo nada de desenho. Sou péssimo em desenho, meu desenho é palitinho.
mas a pintura era claramente artificial. Se eu tinha uma dúvida sobre a arte, a pintura eu tinha certeza. Gente, é só vocês pegarem as imagens e olharem, aquilo ali tá a cara da impressão, tá assim, tá muito na cara que é de mentira, tá muito fácil você ver que era de inteligência artificial. De novo, eu não sou artista, o desenho e a pintura são coisas distintas. A pintura, na hora que eu bati o olho, eu falei, isso aí é ChatGPT com certeza. E eu tô aqui falando de uma pessoa que se utiliza da inteligência artificial, porque provavelmente o banner que você viu pra chegar nesse vídeo, eu fiz na inteligência artificial. O problema é você pegar uma pessoa com recursos, que é a Karen Bacchini, uma pessoa que tem uma condição financeira, teria como pagar alguém para fazer essa arte para ela, e pegar eu, um nano, micro, médio, ultra pequeno influencer, entre aspas, que tá começando agora, que a minha luz é um abajur. Então assim, né, você tem como diferenciar. E é de fato, deve ser muito frustrante para as pessoas que trabalham com isso terem o seu trabalho roubado de forma tão fácil. E de novo, principalmente a Karen Bacchini, que é uma pessoa que tem condição financeira. E como opinião, entre várias aspas, porque eu não podia afirmar que era o que a Karen tinha me dito. Porque eu acho muito antiético isso. Você tem uma informação e você usa essa informação sem pedir pra pessoa. Isso é chato, sabe? Você tá conversando uma conversa privada com a pessoa e de repente aquela conversa tá virando um vídeo. Então, eu esperei ela dar a versão dela. E na versão dela, ela deu algo muito diferente do que a gente tinha conversado. Muito diferente. Eu não vou mostrar, porque é uma conversa privada, mas eu vou ler o que a Karen Bacchini me falou quando eu perguntei se ela tinha usado IA. E ela disse o seguinte: eu uso IA nos desenhos, mas não do jeito que as pessoas falaram. Eu uso para criar o esboço da posição, porque não tenho muita noção de proporção ainda. Com essas palavras. Nesse caso, o meu erro foi ter acreditado no que outra pessoa me falou. Porque agora, como que fica a minha cara depois de ter passado pras pessoas isso que ela tinha me falado? Porque quando ela me mandou essa mensagem, ela não falou isso. Já eu usei para finalizar o desenho. Eu desenhei, fiz o esboço e aí depois passei na IA pra melhorar o traço. Ela não me falou isso. Ela me falou, e eu vou repetir, eu uso IA nos desenhos, mas não do jeito que as pessoas falam. Eu uso pra criar o esboço da posição, porque não tenho muita noção de proporção ainda. Foi isso que ela falou. E foi exatamente isso que eu passei pra vocês no vídeo. E eu posso não ter nada, gente. Eu posso voltar pra Nápoles, eu não tenho problema com isso. Mas a única coisa que eu tenho, e que é uma coisa que ninguém me tira, é minha credibilidade. Eu sempre prezei muito, de verdade, muito pela verdade que eu passo pra vocês. E eu sempre prezei por um lema que eu levo pra mim, de que eu vou falar da mesma forma quando um amigo meu faz merda e quando um colega ou alguém que eu não conheço faz merda. Eu não faço distinção e vocês sabem muito bem disso. Então eu quero já de antemão pedir desculpa pra vocês, porque ficou parecendo que eu tava... Eu achei que isso aqui tá sendo uma mega indireta pra Karen Bacchini, principalmente quando ele falou da moral dele, do que ele leva como verdade e do jeito que ele tá se propondo a falar. Me parece que o Ismael tá mandando uma mensagem clara de que ele não tá contente com o que aconteceu e que teoricamente ele foi passado como mentiroso para muitas pessoas. Mas vamos continuar o vídeo que eu já parei muito. Em alguns pontos do vídeo passando pano pra Karen ou querendo defender ela, quando na verdade eu só tava passando pra vocês uma informação que eu acreditei que fosse verdade, porque a Karen me afirmou isso. Não foi outra pessoa, foi a Karen em pessoa no WhatsApp, a gente conversando. A gente conversou muito depois que isso aconteceu. Não a polêmica toda, mas desde o começo a gente ia conversando. Aconteceram outras coisas também que a Karen fez, que eu fiquei chateado, que eu acho que não cabe aqui. Eu não faço distinção, eu não faço diferente um conteúdo quando é com uma pessoa que eu julgava ser minha amiga. Não faço distinção, tá? Eu faço o vídeo igual. O que aconteceu foi um erro meu, e eu admito isso, de ter acreditado em algo que uma pessoa que eu julgava ser minha amiga teria falado pra mim. Continuando. Não foi legal, não foi bonito, foi uma coisa muito feia. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é que eu fiz merda. Gente, é impressão minha ou pareceu que Ismael... Pera, para tudo.
É impressão minha, ou eu ouvi o que eu ouvi. Aparentemente, Karen Bacchini e Ismi e eu não são mais amigos, supostamente. Joguei informação aí. Vocês entendem o que vocês quiserem. Isso não tem desculpa. Aprendi muita coisa, vi muitos pontos de vista diferentes. E eu quero falar sobre isso, mas eu quero fazer isso num vídeo dedicado. Então, aguardem que esse vídeo vai vir. Esse vídeo aqui eu tô postando por um outro motivo. Não é a primeira vez que eu faço alguma cagada na minha vida e que isso vira um assunto na internet, né? Inclusive, eu acho que as pessoas comentam muito pouco sobre o fato de que a base da Karen oxida horrores. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a Karen lançou a base dela, ela veio com uma cartela de tons muito legal, o acabamento da base é muito bacana. Só que a base da Karen é extremamente oxidante. Tipo assim, você não consegue usar o tom que você comprou. Ele escurece uns 4, 5 tons. Sério. E as pessoas não comentaram sobre isso. Eu fico me perguntando, se fosse outra blogueira lançando uma base que oxida desse tanto, será que a Karen teria ficado ok com isso? Fica o questionamento, né? Vamos lembrar de muitas polêmicas aí. Mas o que acontece às vezes é que por causa que uma polêmica ela ficou muito grande, outras pessoas elas tentam surfar na onda da polêmica, sabe? E aproveitar aí pra entrar nessa onda e inventar umas histórias muito malucas. E essas pessoas acham que só porque eu tô sendo cancelada e, tipo, não tiro a razão, eu mereço esse cancelamento mesmo de ter usado IA, mas só as pessoas acham que por causa disso elas vão conseguir emplacar um outro cancelamento e ganhar fama, essas coisas. Vocês já viram isso acontecer em outras vezes aqui. Pra quem não sabe, há um tempo atrás surgiu uma pessoa dizendo que seria uma ex-funcionária da Karen Bacchini e que teria trabalhado em condições horríveis pra Karen, né? Acontece que isso tudo foi provado que era mentira, que a menina era mentirosa pra caramba. Mentira! Que ela tava tentando passar a perna na Karen, que ela ia em eventos no lugar da Karen, sem autorização, que ela pegava a maquiagem da Karen. E no fim, acabou que foi provado que a ex-funcionária dela tava errada. Eu sei disso porque, na época, a ex-funcionária dela me procurou pra soltar essa fofoca. Inclusive, é um dos motivos pelo qual eu não solto exclusiva mais, tá? Eu fiquei bem traumatizado com isso, assim. Bem traumatizado. Enfim, é um dos motivos pelo qual eu praticamente nunca sou a primeira pessoa a dar notícia mais. Seu Léo Dias de peruca dá muito trabalho, gente. E recentemente eu tenho recebido muita marcação num vídeo relacionado ao meu estúdio, que é o Karen Bacchini Beauty Studio. O vídeo em questão é esse daqui. Mais uma ex-funcionária da Karen Bacchini quebra o silêncio e alega ter sofrido assédio moral e até mesmo homofobia. Não foi o único episódio, foram pequenas situações repetidas. Todos os dias, comentários, olhares, desqualificações, decisões que eu não entendia. Gente, eu trabalhei em um ambiente ligado a uma pessoa pública e eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas devido às últimas polêmicas ligadas a essa pessoa, eu entendi que essa pessoa não respeita a arte, muito menos o artista. Quem será? Quem será que se enquadra nessa situação? Quem será? Durante meses eu escolhi ficar em silêncio, mas porque eu acredito que algumas conversas precisam acontecer principalmente quando existe uma diferença muito grande entre a imagem que se vende e a experiência de quem trabalha lá. Trabalhei no estúdio como tatuadora. Aconteceram diversas situações que, com o passar do tempo, eu entendi que ficar calada também é uma forma de normalizar coisas que eu acredito que não são normais. Pelo menos não deveriam ser. Eu não vou citar nomes. Ah, não precisa também, né? A gente sabe que é a Karen. Pode seguir. Nem incentivar ataques. O meu objetivo é contar uma experiência que eu vivi sobre algo que acontece em muitos ambientes de trabalho. Eu saí do mundo corporativo porque eu acreditava que saindo do ambiente corporativo eu encontraria um ambiente mais humano, onde houvesse respeito, colaboração, acolhimento, enfim. Foi exatamente isso que eu achei que tinha encontrado, mas pra mim a realidade foi outra. Eu trabalhei 5 meses nesse lugar. Os 2 últimos meses foram emocionalmente muito difíceis pra mim. E o que prova que era ela no Karen Bacchini Studio, essa aqui, ó, Karen Bacchini Beauty, e ela lá tatuando. Eu não cheguei a conhecer ela, eu fui no Karen Bacchini Beauty Studio algumas vezes, mas eu posso estar me esquecendo e tal, mas eu não lembro dela lá, mas claramente é o estúdio da Karen aqui. Até porque não foi uma grande discussão, não foi um único episódio, foram pequenas situações repetidas todos os dias.
comentários, olhares, desqualificações, decisões que eu não entendia e a sensação constante de que eu precisava provar o meu valor o tempo inteiro. Eu fui impedida de atender clientes que procuravam especificamente pelo meu trabalho e a justificativa apresentada não fazia o menor sentido. Principalmente porque eu via situações semelhantes acontecerem e foram tratadas de formas diferentes. Ela tá falando, não tá falando nada. Não entendi, não entra na minha cabeça. Bora, mulher, desembucha. Eu ia pro estúdio, inicialmente cumpria horário, não era CLT. O que aí é errado, né, gente? PJ, mas eu cumpri horário. E diante dessas situações, eu tentei conversar, tentei resolver as coisas internamente, mas em determinado momento eu percebi que não existia espaço para diálogo. Então, pra quem não sabe, existe um modelo, inclusive foi uma das acusações da antiga funcionária da Karen Bachini, né? Um modelo de trabalho onde você contrata a pessoa como se ela fosse uma outra empresa trabalhando pra sua empresa. O nome disso é PJ, tá? É bem comum no mercado de trabalho. Em algumas ocasiões ele faz sentido. Quando alguém é contratado como PJ, essa pessoa, ela não pode ser cobrada um horário específico. Ela tem demandas. Você tem que entregar isso daqui, você, óbvio, pode estipular o horário. Você tem que entregar isso daqui, até tal horário. Isso você pode. Mas você não pode, necessariamente, cobrar que aquela pessoa fique na sua empresa de determinado horário até o outro horário disponível pra você. Isso não pode. Pode não, hein? Aí é crime. Um dos dias mais difíceis pra mim, naquele ambiente, eu precisei me retirar e fiquei 1 hora no banheiro. Nossa, o que aconteceu? O diarreia explosivo. Desculpa. Nossa, gente, 1 hora no banheiro? Mas o que aconteceu? Você comeu comida estragada? Gente, 1 hora? É muita coisa. Que isso? Quando eu consegui voltar pra ir embora, nenhuma colega de trabalho me perguntou se eu estava bem. Ô, mulher, mas o emprego normal teria sido demitida. Mas que 1 hora dentro do banheiro? 1 hora? 1 hora é bastante tempo, né? 1 hora? Ninguém perguntou se eu precisava de algo. Naquele momento eu entendi que aquele ambiente já não era saudável pra mim. E existe outro ponto também que me marcou. Eu sou uma mulher lésbica, não escondo isso de ninguém. Trato com naturalidade. Heterossexual não esconder a orientação sexual dele. Então por que eu vou esconder a minha? Claro. E em alguns momentos rolavam situações de mulheres interessadas com interesse por mim. No estúdio? As pessoas davam em cima de você em horário de trabalho? E isso é natural. Mas ao longo do tempo eu comecei a sentir que minha orientação sexual deixava de ser apenas uma característica minha e passava a influenciar a forma como eu era percebida naquele ambiente. Ela tá lendo. Pera, é muito vago. Não dá pra entender, de fato, o que ela passou, sabe? Porque ela tá falando, mas sem falar nada. É difícil de entender. Porque, tipo assim, beleza, tá, ela passou 1 hora no banheiro, mas foi cagando, alternativa A. Chorando, alternativa B. Alternativa C, dormindo. Alternativa D, jogando Stardew Valley. Não dá pra saber. Aí agora ela fala, que algumas mulheres ficavam interessadas em mim. Tá, mas você queria ficar com essas pessoas no horário de trabalho? Você queria flertar durante o expediente? Acho que nem pra hétero isso é bacana. Mas tudo bem. É que não dá pra entender o que ela quer dizer. Tipo, ela fala muito vago. A gente não sabe de fato o que aconteceu. Mas, tipo, tá, beleza. A sua sexualidade começou a virar um problema. Mas como? Em que momento? Em quais situações? Não dá pra ter uma base pra julgar, sabe? Essa é a percepção que eu construí a partir da minha experiência. Eu não posso afirmar qual era a intenção das outras pessoas. Mas foi assim que vivi aquela situação. Outra coisa que me fez refletir foi a diferença entre a imagem que é transmitida para o público e aquilo que eu vivi nos bastidores. Quando um lugar vem de acolhimento, empatia e segurança, que você possa ser você mesmo, a gente espera que esses valores também existam para quem trabalha ali. E na minha experiência, eu não encontrei isso. Além de questões humanas, eu também presenciei situações que, na minha visão, deveriam ser verificadas pelos órgãos competentes. Por isso eu optei em fazer denúncias formais para que as autoridades possam apurar os fatos. Não cabe... E eu acho que é isso, assim, não tem como você resolver situação trabalho na internet, gente. A Justiça do Trabalho tá aí pra isso. Quem julga essas coisas é um juiz. Cabe aos órgãos responsáveis investigar. E eu estou falando agora porque já tive tempo para processar tudo isso. Não faço esse vídeo para cancelar ninguém. Eu faço porque acredito que ambientes de trabalho precisam ser lugares onde as pessoas possam exercer sua profissão sem medo, sem humilhação e sem adoecer emocionalmente. Se esse relato que eu estou fazendo aqui servir para que uma única liderança reflita sobre a forma como trata a sua equipe,
ou seu um funcionário. Para que uma única pessoa perceba que não precisa aceitar um ambiente que destrói sua saúde mental, então ele já terá cumprido seu propósito. Essa é a minha experiência e hoje, pela primeira vez, eu decidi contar a minha versão da história. De novo, ela falou e não disse nada. Ela não acusou a Karen de nada, ela não disse nada. O que ela disse foi que desqualificaram ela no trabalho, que a galera estava em cima dela do trabalho. Supostamente ela queria ficar com essas pessoas e aparentemente não podia. Tudo supostamente. E é isso, entendeu? Não teve muita explicação não. Talvez a gente não possa ter entendido, não dizendo, né, desmenosprezando isso. Não menosprezando a dona moça aqui, que sofreu tudo isso que ela disse que sofreu, mas eu não entendi nada, então eu não consigo nem argumentar sobre. Tá? Esse daqui é o vídeo que a Karen postou e ele tá intitulado como O Problema do Uso da IA com @Renatolse, tá? O Renato, ele é artista, inclusive é uma das pessoas que fez vídeo sobre essa situação, tá? Da Karen Bacchini e tal, falando por que não era bacana e etc. E ela convidou ele para fazer esse vídeo junto. O vídeo tem 1h10. 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 Aí é complicado. Assim, 1h10, eu sinto que eu, com a minha vasta experiência em pronunciamentos que eu tenho, e eu sei que eu tenho, eu não faria um vídeo nem de 45 minutos. Quem dirá 1h10? Porque a gente tem que entender que quando a gente é cancelado, a gente vai falar pra quem gosta da gente e pra quem não gosta da gente. E quem gosta da gente, às vezes até tem paciência de assistir 1h10 de você falando sobre o assunto. Mas quem não tem, deu 10 minutos de vídeo, você não soltou o que precisava soltar, a pessoa vai embora. E aí o que você queria falar mesmo, ficou com Deus. Então, acho uma decisão bem, assim, excêntrica fazer um vídeo de pronunciamento com 1h10, tá? Se isso de fato for um pronunciamento. Enfim, o que a gente fez foi compilar, né? Minha equipe fez uma versão editada desse vídeo com os principais momentos. E aí a gente deu uma reduzida, tá? Então não vai ter 1 hora, não. A gente vai só pegar os pontos principais aqui, tá? Mas se vocês quiserem ir lá ver, tá no canal da Karen. Olá, pessoas incríveis da internet. Eu sou a Karen Bacchini e eu estou aqui para falar sobre o assunto que vocês mais me cobraram nesses últimos tempos, que é o uso de IA no Mail Club. Pra ser curta e grossa, sim, houve o uso de IA nas imagens. Sim, copiei o seu vídeo das meninas superpoderosas. Oi, meu amor, você tem razão. Copiei seu vídeo da trend das meninas superpoderosas mesmo. Não imaginei que isso te incomodaria, desculpe. Não me atentei de pelo menos dar os créditos. Vou lá, beijão. Beijo! Vocês sinalizaram, vocês estavam certos. Eu não estou aqui pra me justificar. Graças eu estou a aqui Deus. realmente pra me retratar, pedir desculpa, dizer que eu fiz alguma coisa errada, alguma coisa que vai contra o que eu acredito. E eu nem sequer me dei conta disso, porque, literalmente, eu achar que não sou boa o suficiente acabou alugando um triplex na minha cabeça. E eu te pergunto, Karen, se você acha que você não é boa o suficiente em uma coisa, por que você vai monetizar isso? Pra mim acabou. Eu tenho noção de que eu não sou a melhor drag performer do mundo, né? Tem muitas drags que arrasam em shows incríveis, batem cabelo, sobem no teto. Elas viram de cabeça pra baixo, dão pirueta. A Márcia Pantera tá aí com 50 anos, subiram no telhado da Blue Space, sabe? E é uma drag lendária. E por mais que eu dance um pouquinho, faça uma palhaçadinha ou outra, eu não sou a pessoa que melhor performa no mundo. Principalmente porque, pô, a minha drag, ela tem uns cabelos gigantes. A minha drag, ela é desconfortável, sempre usa um corset muito apertado. Então, por saber que a minha drag não é tão boa em fazer performances, eu não performo. Porque eu não quero chegar pras pessoas que me acompanham, pelo menos não de forma monetizada, né? Às vezes eu faço uma palhaçada ou outra aqui na live e tudo mais, mas vocês não vão me ver, principalmente num show onde outras drags estão sendo pagas pra performar, eu performando e ganhando dinheiro com isso. Justamente porque eu me sinto inseguro com a performance. É uma coisa que pra mim é complicado. Então por que, caralhos, você monetiza uma coisa que depende 100% de algo que você tem segurança? Não faz sentido. Não entra na minha cabeça, sabe? E eu só consegui desfazer literalmente hoje, depois da conversa que eu tive. Tipo, o que eu fiz não foi legal, não façam isso. E eu tô aqui pra dizer e pra garantir que isso não vai acontecer de novo. Eu sei que vocês acham que eu demorei pra dar essa resposta, só que nos últimos meses
tenham acontecido alguns problemas de saúde, tanto da minha parte quanto da parte dos meus familiares. Que eu não vou entrar em questão aqui, mas, assim, são problemas sérios. E quando essa polêmica estourou, outras coisas estouraram também. E eu não consegui ter a compostura de falar nada, de me comunicar nada. Porque na minha cabeça, o problema que eu tenho que resolver, ou não resolver, porque eu não sei se eu posso resolver isso, ele é muito maior do que a internet. Ele é sobre vida e morte. Então eu decidi adiar esse pronunciamento. A gente seguiu o curso com os vídeos que já estavam gravados e programados. O Mail Club do mês de agora já estava pronto. Falando em Mail Club, quero mostrar pra vocês o segundo envelope do Mail Club, tá? Porque o primeiro tava cheio de IA, né? Até as coisas mais pequenas tinham IA. Porém, será que continua tendo na segunda edição? Esse vídeo é da Elogioso Lúcio PNG. Esse aí. Esse negócio aí. Ai, quem souber ler aí que lê. Segunda edição do Mail Club da Karen Bacchini. Não foi eu que comprei, mas recebi a segunda edição do Mail Club da Karen Bacchini. E enquanto eu mostro tudo que tem aqui dentro pra vocês, eu vou esclarecer algumas questões que foram levantadas no vídeo do primeiro unboxing e também compartilhar minha opinião sobre o que eu acho de tudo isso. Então, bora lá. O Mail Club acabou ganhando muita repercussão negativa, né? E antes dessa polêmica toda, esse tipo de assinatura já era conhecido entre artistas. Ó, dessa vez parece que o tema é cavalinhos, animais, aí tem um unicórnio aqui. Não parece que o tema é morangos dessa vez. É da própria arte por meio de uma renda recorrente, em vez de depender apenas de trabalhos esporádicos. Deixa eu ler. Muito obrigado por fazer parte do Mail Club esse mês. Essa é uma edição dedicada à França e à viagem que fiz. Muitas das peças foram produzidas por lá e a caminho de lá, sempre com muito carinho. Desse mês vocês vão encontrar um pouco da experiência que vivi e senti, principalmente na perfumaria. Estou enviando alguns itens de organização, como planners. Também tentei incluir algumas peças de scrapbook para quem curte, é claro. O Club tem uma intenção do criador por trás. No caso da Karen, a proposta dela ali é criar uma conexão mais próxima com os fãs. Não tem cara de até agora. Experiências pessoais nas cartas e dá desafios que ela se identifica no momento. Diário de gratidão. Querido diário de gratidão. Sou muito grata ao ChatGPT, Gemini, a OpenAI. Eu só conheço essas duas. Ao Meta AI, ao Grok, ao DeepSeek e a IA da Virginia, que vende o WePink. Gratidão. É que sou. Ah, que lindo. Não tem nenhuma palavra ainda que eu não pedi pro ChatGPT terminar de gerar o prompt, mas quando ele gerar vai aparecer aqui as palavras, tá? A gente falou sobre as ilustrações, né, e a Karen acabou admitindo. Nós fazemos pedidos e desejos com frequência, mas será que tiramos tempo? Com textos que podem ser encaixados pro Gemini e pro universo ao mesmo tempo. Eu faço vários pedidos pro meu ChatGPT, concordo. Principalmente de decoração e interiores, pra ver como uma parede vai ficar. Só que aí eu não vendo, né? Roupa também, às vezes eu peço pra ele criar uma roupa que eu tô pensando na minha cabeça, mas nada que eu ganhe dinheiro com isso, né? Às vezes eu esqueço, eu penso em dedicar. Gente, a Gmail é muito suja. A oportunidade que ela tem pra dar uma alfinetada, ela dá. Só é isso que eu tenho pra te dizer. Eu gostei, ela tá bonitinho, tá? Tem um negócio ali meio holográfico. Não compraria, porque eu acho que você gasta dinheiro com papelaria. É um desperdício, um monte de papelzinho que eu vou perder. Porém, eu sei que tem gente que gosta. Mas vamos seguir. Ficar um tempo, outra hora, e essa outra hora nunca chega. Mas quando a gente precisa daquela ajudinha do universo, lembramos rapidinho como ele funciona. Ela utilizou IA para fazer a renderização das ilustrações. Independente dessa treta toda da Karen, né, do Mail Club dela, não significa que a assinatura de Mail Clubs é coisa de um malandro e um otário. É que muita gente comentou, apesar do meme, né? Mas o que vem no Mail Club e qual que é a utilidade? Pra que serve? Cartas, pra mim, são significativas por transmitir uma perspectiva diferente de uma pessoa. Essa arte tem um pouco de cara de... Digam por vocês. Eu acho... Chat, gera pra mim uma rosa azul com efeito aquarelado, pastel, bem bonitinha, por favor. Vamos ver. Calma que meu ChatGPT é grátis. Demora um pouco mais. Calma aí que ele tá indo.
Tá, essa aqui tá um pouco mais borradinha. Tá bem parecida, mas essa aqui não tá com tanta cara de ChatGPT, não. Você escreve coisas que muitas vezes você não consegue expressar falando. No Meio Club da Tinta e Tempo, por exemplo, vem um envelope em papel vegetal com a arte da edição. E o que eu faria com esse envelope? Eu escrevi... Calma aí, pera. Chat, agora eu queria que você desenhasse pra mim uma borboletinha. Eu quero uma borboletinha, ela é com o interior dela mais vermelhinho e as extremidades, assim, mais claras. E borboletas azuis e umas florzinhas, assim, bem tranquilinhas, assim. Nada muito com contraste, uma coisa mais pastel, mais tranquila, assim. Uma vibe bem aquarelada, desenho com não tanto contraste, bem com cara de desenho natural. Vamos ver. Foi. Daria uma carta e daria pra uma pessoa querida dentro desse envelope. Pra mim, esse tipo de presente é um presente único. Talvez você já tenha... Esse daqui não tem nenhuma cara de ChatGPT. Esse aqui é o, tipo assim, menos IA de todos. É que agora, depois disso, eu não tenho como saber quais são e quais não são, né? Porque eu não sei mais o que é verdade, o que é mentira. Primeiro me falaram que era só pra fazer os rascunhos, os negocinhos à mão, assim. Agora foi pra finalizar o desenho. Fica sem saber no que acredita, né? O que a gente pode esperar? Deixa eu ver. Pra ver se o Google identifica. Deixa eu ver aqui, ó. Print. Peraí. Pegar aqui o print que eu tirei. Vou jogar aqui. Vamos ver. Ele pesquisou. Ele não necessariamente achou igual. Tem uma mesma vibe, ó. Essa daqui tem uma vibe muito parecida. Mas igual, não. Tem alguns com traço parecido, mas igual não, tá? Deixa eu ver essa daqui. Ver. Meu Deus. Buttershock, Dragonfly Art Print for Sale, Barbungesmon. Não é possível, não. Gente, não é possível. Não, gente. Dessa vez não foi feito por IA. Ela nem fez. Gente, será que a Karen achou que ia acontecer o quê? Gente, não é possível que uma pessoa não aprende, não. Desculpa, a Karen não é criança, não? Não é possível. O povo já tá te massacrando porque você usou IA. Você vai lá e coloca uma imagem pública da internet. Cute Butterfly Seamless Royalty Free. Tem até tecido. Aqui, ó. É uma imagem tão comum que isso aqui é um tecido. E tá R$19,87. Tecido Georgette com estampa de mariposa. Tecido transparente em aquarela, vendido por metro. O Meio Club da Karen Bacchini é vendido por metro. E ainda é R$19,90. Quanto que custou o NZ? Ó, tá R$60 o metro do meu. Ela é um... Olha, que gay subterrânea. Ela tá infernizando, fazendo alfinetada atrás de alfinetada na intenção de achar alguma coisa. E sabe qual é o pior? Eu tô assistindo esse vídeo junto. Sai mais barato você comprar no metro. Com o valor do Meio Club, que é 130, você compra 3 metros. Ainda faz um fold de mesa pra sua casa. Gente, como jogar fora uma carreira construída em anos? Tipo assim, quando você é alguém muito crítico, quando você é alguém que ficou conhecido, inclusive, por colocar as pessoas no devido lugar e falar mal quando tem que ser falado, quando o seu trabalho é isso, você não pode dar esses deslizes no seu trabalho, porque isso coloca em jogo sua credibilidade. Por exemplo, será que se o vídeo da Karen Bacchini falando da base da Virgínia fosse feito hoje, as pessoas levariam tão a sério quanto foi na época? Antes de todas essas polêmicas da IA e etc e tal? Será? E eu te questiono, por que uma pessoa vai pagar R$130 para receber em casa uma imagem que tem em banco de imagem no Google? Qual que é o sentido? E é uma coisa que eu falei pra Karen também quando a gente conversou. Gente, eu acho que ela não tem dimensão do tamanho dela. De coração mesmo. Porque não é possível que uma pessoa que trabalha com a internet há anos, que é, inclusive, o principal trabalho dessa pessoa. Como que uma pessoa que trabalha tanto tempo com a internet não tem noção de que isso ia pegar mal? Como que isso nunca nem passou pela cabeça da pessoa? Não é possível que a Karen é ingênua desse jeito. Ela não é criança mais, ela trabalha com isso há muitos anos. Ela tem quase 20 anos de internet.
internet, gente. Não é possível não uma coisa dessas. Só por desencargo. Só pra gente, né? Vou até tirar mais aqui assim, ó. Google Imagens, tá? Vamos ver. Assim, essa é bem parecida. Não, é diferente. É muito parecida, tipo assim, muito. Mas são vibes diferentes. O tom do azul é diferente. Essa não parece ter sido pega de banco de imagem nenhum. Mas eu posso estar enganado, né? O scrapbook ou journal. E o scrapbook consiste em criar páginas com colagens, fotos e diferentes elementos visuais. E o journal, ele funciona mais ou menos como um diário criativo. E muitos mail clubs incentivam esse tipo de expressão artística. Se você não gosta de cartas, de ilustrações físicas ou desse tipo de experiência, então, meu querido, esse tipo de assinatura não é pra você. É o mesmo... É que nem eu falei no último vídeo, gente. É uma coisa que não é pra mim. Eu não ia ter o que fazer, questão de papel. Então assim, gente, já foi tudo agora de fato esclarecido. Foi utilizado o IA. Eu sou uma pessoa que utiliza o IA pra fazer os banners do canal aqui. Mas, de novo, uma coisa é uma pessoa que não tem uma condição financeira pra fazer o banner, que é o meu caso, como eu já disse, minha luminária é um bendito de um abajur, do que você pegar a Karen Bacchini, que tá há anos na internet, que já tem uma carreira estruturada na internet, que tem diversas marcas, diversos projetos, como a gente acabou de ver, que só no meu clube são 20 mil reais, óbvio que tudo isso envolve, no caso dela não é equipe, porque diz ela que faz tudo à mão, agora a gente já não sabe se é verdade ou não. Mas é diferente de você pegar uma pessoa que tá numa situação de vulnerabilidade, e não dizendo que eu tô, mas que de fato não tenho condição de pagar um artista para fazer toda a arte que eu postar um vídeo. Não teria condição, eu já não monetizo o meu canal. E aí, como é que eu vou fazer? Sabe? Então assim, é de você parar e esperar uma pessoa que tem esse tanto de carreira na internet, que já tá há tantos anos cometer esses erros que a gente espera de pessoas que estão começando agora como eu, sabe? Então assim, verdade foi dita, todo mundo já sabe o que a Karen fez. Eu não pagaria 130 reais num bando de papelzinho, mas há quem pague. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau!